abordando, né, todo o ambiente natalino. Talvez ele seja a última pessoa que a gente lembre. Né? Mas esse tema, na realidade, faz a gente pensar em origens, ou sabe por que o Alisson segue e faz isso há tanto tempo. E também vai auxiliar a refletir em torno do que nos apresentaram. Então, o tema de Natal, a palavra Natal, nos lembra do quê? Vem do latim natale. Nos traz a imagem da manjedoura, que também é um símbolo, pode representar um símbolo para nós. E a gente sabe que os próprios psicólogos estudam essas imagens e os símbolos fazem com que a gente tenha ou estabeleça uma conexão emocional com as coisas. E o nascimento de Jesus vê a presença de seres queridos, a simplicidade dos animais, tudo aquilo então nos mostra então, a imagem ou a ideia da humildade, da simples história. Nós tivemos em contato com celebrações acerca do Natal, do nascimento de Jesus. A data do Natal é muito controversa. O nascimento de Jesus, como sendo 25 de dezembro, segundo os próprios historiadores, já podem comprovar a estação do ano. Os historiadores dizem que não seria no período de dezembro, seria uma outra época do ano. E a gente sabe que também houveram erros para nós dizermos precisamente em que ano nós nos encontramos, justamente por causa dessas mudanças que houveram ao longo da história. Mas no ano de 274, pelos romanos, né, eles bebiam-se muito, comiam-se excessivamente, trocavam os presentes, nada parecido com o que a gente faz hoje no Natal, se a gente fosse refletir. E justamente por causa disso, o imperador Aureliano decidiu então colocar essa data para impor um certo respeito e mudar em outros costumes e simbolismos que a gente também traz no Natal, não só o fato de ter estabelecido essa data em 25 de dezembro. Outro deles, Papai Noel. Né? Então ele deu a origem ao que hoje nós temos na região onde é a Turquia, hoje no ano 4. E ele então vai no século IV. Então ele, olha que liga bastante ele a ideia de presentes de Natal. Que ele ajuda uma moça que estaria forçada a se casar com o casamento. Então ele deixa esse saco de moedas e o casamento não precisou acontecer. E ali também ele fez outros vários movimentos de caridade, diferente do que esse Papai Noel que a gente conhece aqui. O Papai Noel de vermelho e branco, que a gente conhece hoje, na verdade foi o primeiro. Então, na realidade, mostra o que a gente espera muitas das vezes no Natal, que é aquela ideia de mais marketing. Então, a gente pode ver que todos esses símbolos estão relacionados ao Natal, tem uma certa história por trás deles que às vezes a gente nem se dá muita conta. Que vem das tradições desde os 3 reis magos que presenteiam Jesus no seu nascimento. Né? E ali, então, nós podemos ver ao longo desse, a gente leva um presente para aniversariante. No Natal, às vezes, a gente se balda em presentes caros ou luxuosos, se esquece, às vezes, de perguntar o que será que Jesus quer que eu dê. Qual seria se a gente lembrasse de Jesus mais frequentemente? Mas algo acontece em especial nessa época do ano, que a gente se lembra mais dele e a gente vai ver com Jesus nesse momento, né, o que eles podem fazer. Outro símbolo que nos lembra do Natal é a árvore de Natal. E começou com Martim Lutero. Parece, ou conta-se a história, que uma vez caminhando no inverno alemão, diante da neve, e ali ele quis chegar em casa e fazer essa cena, representar essa cena. Então ele colocou no pinheiro velas. E as primeiras árvores de Natal, na verdade, iniciou-se uma tradição de enfeitar as árvores. Mas, desde a Roma Antiga, os romanos pagam outras coisas, então isso já tem uma certa tradição na nossa história. E outro aspecto, que simboliza o cartão de Natal foi desenhado. O senhor pediu, então contratou um gráfico e fez esse desenho, porque ele não teve tempo de escrever para a família. Para que fossem feitos vários cartões e os familiares gostaram, então passou a se tornar, na realidade, uma tradição. E hoje a gente se vê muitas das vezes escrevendo. Seja... Outros 2 símbolos que eu coloquei, um que a gente não pode esquecer, que é o presépio, que na realidade quem trouxe essa imagem é
quando ele traz então, os animais, né, na igrejinha em Assis, então representa ali, o nascimento de Jesus. Hoje a gente vê mais com figuras, né, que seria, em português, a tradução é bispo, mas alguém conhece isso? É o mistletoe, né? Isso era visto pelos druidas como uma planta mística que tinha propriedades das quais os druidas utilizavam e veneravam e respeitavam, porque é fascinante, né? Mas aqui na Inglaterra eles falam que no período de Natal, se você está embaixo do mistletoe, que geralmente está na porta, você tem que beijar. Então são várias tradições que às vezes a gente segue e muitas outras simbologias do Natal, que às vezes a gente desconhece a procedência e segue, porque às vezes a gente vai buscando mais o sentido e a essência das coisas. E eu imagino que seja essa mensagem que vamos e vivenciamos durante muito tempo e começar a renová-los através de novos valores que a gente vai aprendendo desde já. Mas o mais importante é o nascimento de Jesus e o que isso representa para nós aqui na Terra. E Herculano Pires, no livro Mistério do Bem e do Mal, acho que eu tenho mensagem no meu iPad do que Herculano fala. Ele diz assim, que o que importa aos espíritas no Natal não é a celebração de um fato histórico que foi cronologicamente, não importa tanto para nós, né? O que ele diz que é importante para nós é lembrarmos da evocação de um acontecimento histórico da mais alta significação. A gente vai ver a importância e a significação que isso teve na história da humanidade. Primeiro, que dividiu a história em duas partes. Segundo, que vai denotar as conquistas e como melhorou o cenário da Terra desde que Jesus esteve conosco, como melhorou a nossa qualidade de vida, como melhorou o nosso o respeito à família, tudo aquilo que não existia até então, ele ter vindo e estado conosco. Se Jesus nasceu em Nazaré, também ele vai falar sobre um conceito que os historiadores abordam bastante, né? O fato de Jesus, na realidade, não ter nascido em acreditarem que ele era realmente o Messias, porque no Velho Testamento dizia que ele, na verdade, teria nascido em Belém. Mas a história confirma que não foi, né? Marcos. Ou em Belém, como diz Mateus e Lucas, e se esse nascimento ocorreu em 6 de janeiro ou 25 de dezembro, isso pouco importa em relação ao Natal. Muito mais do que as tradições e diferentes coisas e atividades que nós fazemos durante esse período festivo. Para muitos de nós é muita correria. A gente nem se dá conta do que está acontecendo ao nosso redor e do que está acontecendo com as pessoas no mundo, né? Nesse período do Natal, nós notaríamos uma diferença, ou muitos de nós podemos notar, na realidade, uma diferença. Mesmo que as pessoas, os familiares ou entes queridos nessa época, às vezes a gente passa o ano inteiro fora de casa e é na época do Natal que a gente decide voltar e ver os familiares, contato com a família. Muitas das vezes nós esquecemos as diferenças nesse período e vamos ver familiares, por exemplo, na época do Natal muitas pessoas se envolvem com atividades caritativas e independente da crença religiosa que a pessoa tem, diferente das caritativas. Então é um momento da psicosfera da Terra que parece que as diferenças começam a desaparecer, né? Existem o representante de cada religião aborda o tema e a gente também vê isso acontecendo. Existe a busca muito em pessoas aqui, principalmente na Inglaterra, que às vezes moram sozinhas, né? Idosos que não têm familiares, nessa época às vezes se sentem muito isolados, se sentem muito sozinhos, porque instituições de caridade como o Age UK aqui no Reino Unido, que fazem, às vezes colocam processos para a gente poder voluntariar em casa, justamente porque existe essa necessidade de busca de união. E a gente percebe que não só no mundo cristão, no Oriente, que muitas das vezes não celebra Natal, Ano Novo para eles, dependendo da cultura diferente, celebrado em outra época do ano, a janeiro. Nessas horas, nesse período natalino, a gente começa a refletir e perceber que às vezes o que mais é importante é o espírito do Natal. Muitas vezes a gente ouve falar ceia muito grande, a geladeira farta, mas na realidade seria justamente essa busca de afetividade, porque se a gente a essência do ensinamento de
Jesus é a busca da construção da afetividade. É aprendermos a amar-nos e amar que nós emanamos muitas das vezes no período do Natal sem percebermos, né? Nos sentimos mais saudosos dos entes queridos, nos sentimos mais quais serão os meus planos, a gente às vezes fica mais introvertido, introspectivo. E por que será que tudo isso acontece? É justamente porque não com o ensinamento de Jesus, que desejam o nosso bem, que desejam o nosso crescimento espiritual, se aproximam de nós, aproveitam desses momentos nos quais nós celebramos uns aos outros. E a Dora Encontre tem uma oração que ela faz bonita, que chama Meditações e Preces de Natal, é toda sua. Que o presépio pode ser mítico, como nós vimos, mas é um símbolo de humildade e acolhimento. A data pode não ser correta, mas então impregnada de devoção e alegria. Quem te andou aqui em Londres dia 25 de dezembro, nas ruas? O que acontece quando você passa por uma pessoa? Você, mais uma vez, se você cruzar com ela qualquer outro dia do ano, next year. Tem que esperar ano que vem, se tiver sorte de encontrar mais espírito natalino, dessa sede de afetividade, que acontece mais ou menos nessa época. Às vezes a gente não fala com a pessoa no tempão, né? Mas se gostarem que os espíritos, na realidade, trabalham e aproveitam em nós, né? Seria bom se lembrássemos do nascimento de Jesus mais vezes durante o ano, mais vezes ocupados com a correria das coisas, mais conectados com a nossa espiritualidade. Ela continua então nos dizendo: a verdade é que olhar que abarca o mundo inteiro. Então, por mais que existam seres que não sejam cristãos na Terra, é inegável o ensinamento moral de Jesus, né? O seu comportamento e ensinamento moral não podemos, porque está tudo provado através dos exemplos que ele nos deu. Corações de boa vontade, cristãos ou não cristãos. Então, se a gente fosse se perguntar, segundo esse pensamento da Dora, o que será que Jesus quer que eu dê de presente para ele? Ele nos ensina que se nós visitamos alguém que necessita de ser visitado, se nós vestimos alguém que necessita de ser vestido, está escrito lá para nós, né? Quando nós fazemos isso, seu coração amoroso vibra ainda pela humanidade e nos acompanha de longe e de perto. Então, se nós lembramos dele nesses momentos, ele nos incentivam também a buscar essa mensagem de amor. O que o Espiritismo tem, então, a nos dizer sobre o Natal? Tem uma mensagem, na verdade, se eu não me engano, mas a mensagem foi psicografada em 24 de dezembro de 82. Então, na véspera do Natal de 1862. Coisas principais que a mensagem nos traz, né? Ela faz uma comparação, essa mensagem, com o nascimento de Jesus em relação ao nascimento do Espiritismo. Porque Jesus trouxe uma nova luz, uma nova ideia acerca da vida de Deus, a nossa imortalidade, e o Espiritismo nos lembra, nem mirra, não presentes físicos, mas a realidade presente da qual somos convidados a apresentar é o nosso coração. Os reis e os magos de antigamente agora pedem socorro diante do ruir das velhas ideias. O Espiritismo nos mostra isso, claro, diante da ideia do espírito mortal, muito daquilo que nós já não precisamos mais, uma bagagem que já podemos estar liberando gradualmente. A mensagem final que nos é trazida lá é dita assim, que o Espiritismo, essa árvore da qual o nosso conhecimento do Espiritismo é a luz que nos guia, mas através do conhecimento que nós podemos adquirir sobre nós mesmos em contato com o Espiritismo, através do Espiritismo, não só repassando o conhecimento, principalmente vivenciando esse conhecimento, que é mais difícil, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprende no Espiritismo. Os galhos que os Espíritos nos convidam ali a estarmos desenvolvendo. Qual então o presente que dá então, a real essência desse presente? Jesus não nos pede que de uma hora para outra a gente vire santo e modifique completamente o nosso comportamento, porque há que existiram e que existem ainda na Terra. Mas para que ao mesmo tempo que a gente vive com a tradição, a gente busque a essência desses costumes. E qual que é a gente lembrar de encontrar alguém que às vezes está sozinho, que não tem ninguém para conversar, que não tem ninguém para passar o Natal junto. E se não é possível que façamos uma oração em ânsia da gente comprar muito presente, por que a gente não se faz presente na vida de alguém? Muitas das vezes a
e que estariam compensando isso, às vezes, com presentes ou distrações. Então, na realidade, é a busca da afetividade, que é a essência do Natal. Diante da fartura que às vezes temos, né, da nossa pensar acerca de alguém para a qual nós temos dificuldade de relacionamento, né, pedindo perdão, ou, se possível, nos reconciliarmos espiritualmente, de nos autoamarmos e lembrarmos da nossa própria imortalidade. Finalizar com uma mensagem da Joana, que ela também fala sobre a mesmos na educação da vontade e no bom direcionamento dos nossos sentimentos, de forma que a autodescoberta traça conduta saudável, que irradia. E ali fica a mensagem que João nos deixa sobre o Natal. Sabemos que somos realmente discípulos de Jesus, queremos presenteá-lo nesse Natal, seremos frequentes